Olá, prezado revendedor do grupo Prime CS. Iremos iniciar mais uma aula sobre nosso painel e hoje iremos falar sobre como criar usuários definitivos e usuários testes. Iremos aqui no campo usuário, adicionar usuário, iremos deixar essas duas opções desmarcadas, iremos definir se esse usuário ele é definitivo ou teste. Caso ele seja definitivo, basta deixar essa opção marcada como não. Caso ele seja teste, definimos se ele vai ficar em teste por 1 ou 2 dias. Recomenda-se um dia. Notificação por e-mail e por celular, não. Os campos nome, login e senha são obrigatórios. Nome do nosso cliente, login do nosso cliente e senha do nosso cliente. Lembrando que nome é para identificação, login e senha é o que vai no receptor do cliente. E-mail e celular são campos opcionais. Recomendo colocar apenas o celular. Vencimento. Perceba que ele não me dá a opção de alterar a data do vencimento. Por quê? Porque ele é um cliente teste que está definido para um dia. Caso eu deseje alterar a data do vencimento, esse cliente ele não seria teste, ele seria um cliente definitivo. Então eu coloco a opção teste não e ele já me dá aqui o calendário para eu definir a data desse meu cliente, a data de vencimento, ok? Vamos voltar aqui para a opção teste. Melhor dia para vencimento é um campo opcional, é apenas informação. Valor cobrado, esse campo eu recomendo que você preencha, certo? Eu indico a vocês venderem no mínimo a R$15, ok? Ou 15 ou 20. Máximo de conexões, isso é muito importante. Máximo de conexões é a quantidade de conexões que o mesmo login vai poder fazer, ou seja, quantos aparelhos esse login vai poder ser utilizado. Eu sempre recomendo você colocar um. Por quê? Porque para cada número que você colocar aqui, vai constar no seu painel como login ativo. Então, se eu coloco 2 aqui, vai constar o mesmo login 2 vezes. Por quê? Porque ele está podendo fazer 2 conexões. Exemplo, o cara tem um aparelho na sala e um no quarto. Então, você vai poder utilizar o mesmo login, tanto na sala como no quarto. Só que eu cobro por logins ativos e conexões ativas. Ou seja, se tiver aqui 2 conexões, o painel, o servidor vai entender como 2 usuários ativos. Então, recomenda-se que você sempre mantenha um, ok? Receptor opcional, só para definir a marca, o receptor do teu cliente. Campo observação é coisas que você acha relevante que você deva colocar no cadastro do teu usuário. Perfis permitido, só claro, só Sky ou claro e Sky, beleza? Lembrando que eu não cobro por login duplo. Login duplo é isso, é 2 operadoras. Máximo de conexões é quando ele pode se conectar em vários aparelhos diferentes, beleza? Então vamos definir que esse usuário ele é apenas claro e vamos adicionar. Lembrando que nunca gerar login ou senha, por quê? Porque ele altera as nossas informações que a gente preencheu aqui, certo? Então sempre adicionar. Feito isso, o nosso usuário ele já está aqui, ó, cadastrado como teste, né, no nosso painel, com a data de vencimento, um dia, né, e aí nós temos que passar para o nosso cliente a URL, a sua URL personalizada, o usuário e senha para que ele coloque no aparelho dele, beleza? A porta é aquela porta padrão para Claro e a porta padrão para Sky. Como é que eu vou saber quem é ela? Aqui, ó, início, nossa primeira videoaula, nossa URL e nossa porta da Claro. Então, quando eu crio um usuário, eu passo essa URL, essa porta, esse usuário e essa senha, para que ele coloque no aparelho dele, ok? Nesse mesmo campo, nós vamos fazer o que? Nós vamos gerenciar nossos clientes. Então, esse cliente ele testou, gostou, vai se tornar um cliente definitivo. Eu venho aqui, seleciono ele, seleciono a opção, alterar a data de vencimento, coloco a data de vencimento dele para o mês seguinte. Seleciono lá, por exemplo, dia 10 de março, alterar vencimento. Quando eu faço isso, esse cliente ele já deixa de ser teste, já passa a ser um cliente ativo, ok? Se eu quiser bloquear, quiser excluir, inativar esse cliente, basta eu selecionar ele e definir se eu quero ativar, inativar, bloquear, desbloquear, deletar e assim sucessivamente, ok? Na próxima videoaula iremos mostrar se esse cliente ele encontra-se ou não online ativo no nosso servidor.